Ministro Amúcio, o senhor chegou agora e já vai receber o microfone. A gente estava preocupado aqui com a questão da sessão onerosa, se basta o TCU examinar o assunto que já está previsto em lei, se haveria necessidade de passar pelo Congresso. O microfone é seu para falar sobre isso. Primeiro, eu queria cumprimentar a todos, velhos e bons companheiros aqui. Alexandre, companheiro de outras crises. É verdade. Né? De muitas outras. De muitas outras crises. Quer dizer que é uma honra muito grande. Esse é um tema que o tribunal tem absoluta preocupação, esse e outro. Nós temos procurado no tribunal aproximar o tribunal da sociedade civil organizada, do governo. O tribunal sempre foi temido pelo mal que poderia fazer. E hoje nós temos a preocupação, em vez de procurar e detectar quem errou, nós procurarmos gestores que não desejam errar. Até para acabar com essa história de ser o inibidor, o tribunal ser o inibidor do gestor público. Eu digo muito que no Brasil, hoje em dia, é mais difícil você ter sido do que ser. Né? É difícil tomar conta da Petrobras? É muito difícil. Agora, difícil mesmo é ser ex-presidente da Petrobras. Né? É difícil tomar conta do BNDES? Muito, mas difícil mesmo é ser ex-presidente do BNDES. Presidente da República nem se fala, não é verdade? É difícil governar, agora saia para ver o que vai acontecer, não é isso? Pois bem. Então, o tribunal tem tido essa preocupação de aproximar. Eu digo muito que a relação do tribunal com o cidadão, com o gestor ou com as entidades é a mesma da polícia com o cidadão. Depende muito da iniciativa. Se o cidadão procura a polícia, é porque quer proteção. Mas se a polícia procura o cidadão, é porque ele é suspeito. Então, nós temos nos antecipado, temos nos oferecido. Neste governo, nós conversamos com todos os ministros. Faltava hoje, por isso que cheguei um pouco atrasado, o presidente do Banco Central, dizendo exatamente disto. Nós não somos fazedores de leis, e vou entrar nesse assunto, nós não podemos legislar. Com essa absoluta insegurança jurídica que existe para fazer negócios no Brasil, o tribunal tem sido convocado muitas vezes, ou procurado muitas vezes, para ser o avalista das operações. O que é que vocês acham? A gente não pode nem falar, porque o tribunal achou isso e está lá a gente de testemunha de acusação ou defesa. Na realidade, algumas responsabilidades que são do legislativo, por conta dessas questões políticas, dessas demandas políticas, o tribunal tem sido instado, provocado ou convocado para se antecipar e dar sua opinião. Nessa questão específica da sessão onerosa, nós não podemos inventar leis. Nós estamos conversando com o Ministério muitas e muitas vezes, nossa equipe do Tribunal de Contas está aqui toda, Alexandre, todos estão aqui. Nós temos conversado, reuniões quase que semanais, dizemos das dificuldades, sabemos que o governo tem pressa, e por conta disso tem prazo, mas nós não podemos, por conta do maior leilão da história que já houve do Brasil, da insegurança política, da jurídica, que o mundo fala e nós sabemos que temos, por conta da pressa, aniquilar o verso e passarmos mais uma vez como irresponsáveis ou estar criando um negócio, vamos dizer assim, de pouca segurança jurídica. Temos falado ao governo que nós temos absoluta boa vontade, entendeu, Alexandre? Mas nós temos que fazer as análises. Por exemplo, o tribunal pode dizer se não vai para o Congresso? Não, quem vai dizer se vai para o Congresso ou se não vai para o Congresso é o próprio Congresso, não somos nós. Né? Nós somos pagos para desconfiar, auditar, aconselhar, dizer se está certo ou está errado. Mas nós não podemos apontar se no caminho que você escolheu caminhar, se você está caminhando de forma correta ou não. Tenho muito medo dos prazos. O governo estabeleceu que havia um prazo, 28, fez a conta de lá para cá, mas ainda tem muita conversa. Se tudo for absolutamente acordado, unânime, o prazo é muitíssimo apertado. Se houver um percalço qualquer, algum ministro questionar, se houver um pedido de vista, se alguém do Congresso
levantar um questionamento, as coisas não serão tão rápidas como nós desejamos que elas sejam. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao convite, a todos que me convidaram. Estou extremamente honrado de estar diante dos senhores e de uma plateia tão qualificada. E aproveito para agradecer a presença do deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Seja bem-vindo. Eu estou velho, eu fui colega do pai dele, imagina. Olha só. Pois então, ministro, o senhor nos explicou aqui para a gente que o Tribunal de Contas está orientando, né, as autoridades do Poder Executivo para que sigam sem temor, né, aprendendo os trâmites todos, para que não haja problemas depois para os ex, né, depois que saíram. E isso tem sido, de certa forma, uma maneira, um temor na hora de administrar, e o temor é contra a ousadia. Será que isso não tolhe a iniciativa de alguns chefes de executivo? Pelo contrário, Alexandre, eu acho que nós estamos diante, não sei se do maior negócio já feito no país, né? Não é? Talvez ousadia seja a gente querer dar um passo desse sem segurança, não é? De qualquer instância que você analisar. Eu acho que cabe ao tribunal a responsabilidade, vamos dizer, de cumprir dentro do que a lei já nos determina, porque quem faz a lei as leis não somos nós, é o legislativo, se isso está correto ou errado. Um contencioso qualquer, uma dúvida qualquer que for levantada, não vai funcionar, né? Essa história, bom, eu quero que seja tal dia, mas que, para que seja tal dia, precisam que todas as dúvidas sejam dirimidas, que todas as questões sejam resolvidas, não é que as questões sejam enfrentadas. Os prazos, por exemplo, nós temos muitas demandas, muitas coisas que nós pedimos ao Ministério da Economia, ao Tribunal de Contas, que ainda não chegaram. Não, o tribunal está muito cordato em ajudar, evidentemente, mas sempre dentro da lei, né? Nós não podemos avalizar o que não pode ser. O senhor reconhece a impressão internacional, o senhor acabou de dizer isso, da insegurança jurídica. O ministro Paulo Guedes é muito preocupado com isso também, né? O senhor disse que já falou com todos os ministros. Na conversa com Paulo Guedes, esse tema foi abordado? Olha, eu gosto muito de Paulo Guedes, né? Ele é uma pessoa que ele tem tanto entusiasmo no que diz que termina nos contaminando, né? E ele termina acreditando tudo no que faz, e por ele ter um objetivo e a gente enxergar os sonhos dele, ele termina se transformando num ministro técnico que virou um ministro político. Ou não? Telefona, pergunta, mas a questão do legislativo, o legislativo é uma coisa que você pode gostar, não gostar, a Zaratini sabe disso muito, é como parente, você pode gostar ou não gostar, mas tem que saber conviver. E lá é o único lugar onde o socialismo é absoluto. O deputado mais importante ou menos importante pode pedir vista no processo, pode obstruir uma sessão, pode juntar uma meia dúzia, fazer um requerimento de inversão de pauta, tirar o processo de pauta. Então, as coisas precisam ter palatabilidade e provocar boa digestão. O Congresso precisa entender isto. Será que todos sabem da importância disso, do tamanho do desafio que a gente tem pela frente, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser muito bem negociada no Congresso, né? Muito bem negociada no Congresso. Isso requer uma base política, requer que a base tenha esse entendimento político, que entenda que isso é bom para o país, para que seja boa para o país. Nós temos que tirar todos os obstáculos da frente. Nós vivemos numa democracia. Não é simplesmente dizer, quero que faça isso, e isso será feito, né? Então, isso vai ter que ser muito bem negociado, para que é melhor, até que não seja no dia que se deseja, de que chegue lá cheio de remendo, cheio de dúvidas e cheio de problemas jurídicos, e que levante tantas questões jurídicas que isso não vá para frente. E não pensar na próxima eleição, e sim nos próximos netos, bisnetos e trinetos, né? Do jeito que a gente está indo, eu repito muito, que daqui a pouco vai ter que assumir quem perder a eleição, porque está muito ruim, né?
Presidente, o senhor deseja dar algo? Eu gostaria... Você não está gostando de mim hoje, não. Estão me vendo aí? Eu gostaria só de agradecer a sua honrosa presença, dizer que nós, do setor de óleo e gás, temos essa visão muito clara do tamanho da oportunidade, principalmente no que diz respeito à conversão dessas reservas brasileiras em riqueza. O Brasil encontrou, nos últimos 15 anos, as maiores reservas internacionais de petróleo e gás aqui. A nossa discussão principal tem sido, existe uma janela de oportunidade que está diretamente ligada à decisão da sociedade de partir para uma energia de baixo carbono e, consequentemente, a obsolescência do petróleo no futuro. Ela não vai acontecer amanhã, mas ela vai acontecer nas próximas décadas. Há muitos anos atrás se dizia um conceito que chamava peak oil, que era a necessidade de óleo sem a capacidade de encontrá-lo e produzir. Esse conceito desapareceu com a tecnologia nos últimos 20 anos. Nós temos o conceito de peak demand agora. É o conceito de que a sociedade vai demandar, vai haver um ponto no futuro que a sociedade vai demandar menos petróleo. E, dessa forma, esse commodity vai, sem dúvida nenhuma, depreciar. Isso, vários modelos estão aí, mais ou menos 20, 30 anos na nossa frente, a gente estabiliza essa demanda. E o Brasil tem essa oportunidade extraordinária de transformar essas reservas que foram encontradas em riqueza dentro dessa janela onde a demanda ainda é crescente, hoje da ordem aí de 1,5% ao ano, e faz com que o commodity seja valorizado. Nós perdemos uma década aí de desenvolvimento, onde o petróleo podia ter sido precificado a um valor mais alto. Hoje já estamos muito abaixo dos $100. Então, sem dúvida, nós, da indústria, temos essa noção da janela de oportunidade do que devemos fazer. Nosso trabalho no IBP é fazer esse tipo de evento, trazer a informação, trazer o entendimento de quais são os riscos, quais são as oportunidades, quais são as melhores formas de fazê-lo, e respeitando aí e ajudando a todos esses atores do Congresso, do Executivo, do Tribunal. E a nossa parceria com o Tribunal no IBP é muito longa, de ajudar a melhorar o conhecimento técnico. Então, é um prazer para nós tê-lo aqui. Mas nós temos esse trabalho, esse é o nosso trabalho do IBP de informar. O ano passado, a gente abraçou essa ideia de uma campanha de comunicação, de vir a Brasília, de fazer eventos como esse, que são eventos onde nosso principal objetivo é educacional, é de informar e trazer o entendimento da relevância e das oportunidades. Muito obrigado pelo seu... Deixa eu fazer só uma observação. Isso é uma coisa tão importante para nós, né? Nós sabemos do valor e há uma perecibilidade nisso, né? Podemos dizer que hoje nós somos o Golfo Pérsico de anos atrás, podemos dizer, não é isso? Mas também temos consciência que isso é um bem finito. Dentro de 30 anos, talvez, nós não estejamos discutindo isso. Eu acho que nós precisamos, diante deste valor, deste negócio, que eu reputo que seja o maior negócio do Brasil neste momento, né? Não me lembro de outro até, não quero dizer que é o maior da nossa história, porque seria demais. Mas nós precisamos passar para a sociedade que isso é uma coisa que vai além do governo. Isso, podemos até dizer que isso não é uma obra do governo. É uma obra da sociedade, né? É uma oportunidade que é dos brasileiros, mas precisa ser bem vendida para a sociedade, para o Congresso, para a grande imprensa, para a sociedade organizada. Nós precisamos despolitizar este tema, despartidarizar este tema. Às vezes as pessoas reclamam, você está correndo muito com isso, você está dando muita importância a isso, você está querendo ajudar quem? Não, isso é uma coisa que é importante. Estou lembrando de um amigo seu muito chegado, Marco Maciel, que dizia desfulanizar. Desfulanizar. Esse tema precisa ser desfulanizado, despartidarizado, desideologizado. Isso não tem lado. Isso, para o Brasil, talvez seja uma grande oportunidade para que nós comecemos a materializar este famoso Brasil do futuro, que eu faz 70 anos que escuto que nós somos e não está chegando nunca. Mas nós precisamos vencer os medos. Mas, para muita gente, isso é um tema deste governo. Sou capaz até de dizer que esse é um tema de qualquer governo de plantão.
Esse é o tema do momento. Por isso que vocês do IDP têm uma responsabilidade enorme de conversas como essa serem mais a miúdes, multiplicadas, diversificadas, para que esse tema todos saibam da responsabilidade que ele tem, que demanda dele e da necessidade do país. Eu queria parabenizar e dizer que cada um de nós somos parte desse desafio.